Olá pessoal, bora então corrigir as nossas 5 questões de legislação de trânsito no nosso simulado preparatório para a guarda de Canoas. Começando pela questão 60. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Primeira consideração, pessoal, por que essa questão foi escolhida, por que é que ela está aqui? Tá? As bancas gostam muito de pedir competência dos órgãos de trânsito. E como o nosso concurso ele é de âmbito municipal, tá? Eu gostaria que vocês dessem um enfoque maior às competências justamente dos municípios que estão dispostas no artigo 24 do CTB. Alternativa A, proceder à supervisão, coordenação e correção de órgãos delegados, controle e fiscalização. Pessoal, quem faz supervisão, coordenação, correção, controle, fiscalização, toda vez que vocês virem esse tipo de termo associado à competência de algum órgão de trânsito, tenham certeza que se trata, na verdade, do órgão DENATRAN, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União, cujas competências estão dispostas lá no artigo 19 do nosso Código de Trânsito. Portanto, a alternativa A não dispõe sobre uma competência municipal. Na mesma linha do que a gente pode usar, tá? Quando a gente vai memorizar competências dos órgãos lá na Constituição Federal, vocês têm que pensar o seguinte, poxa, né, o nosso órgão de trânsito, os nossos órgãos de trânsito são dispostos de um sistema nacional. Ou seja, o órgão municipal, ele tem que ficar com aquelas competências que são mais pequenininhas e que são mais regionalizadas. Nesse sentido que a gente pode dizer que o órgão municipal ele é como se fosse ele mistura competências tanto da PRF quanto do DETRAN, sendo que todas elas, né, são exercidas no âmbito daquele município, ou seja, são competências bastante regionalizadas, tá? Competências bastante específicas. De forma que um órgão municipal não poderia exercer supervisão, coordenação, correção de órgãos delegados, ele nem tem órgãos delegados para exercer esse tipo de competência. Portanto, a alternativa A descarta logo, isso aqui é competência de um órgão federal, o DENATRAN no caso. Alternativa B, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais e promover o desenvolvimento temporário ou definitivo da circulação, segurança e das áreas de proteção de ciclistas. Bom, vejam, aqui nós temos uma competência que é exercida, sim, de forma bastante regionalizada. Assim, a gente chega lá, vamos dizer assim, no nosso trânsito do dia a dia. Quem é que vai organizar, afinal, a nossa cidade? Quem é que vai organizar as nossas vias? Quem é que vai desenvolver? Ele vai dizer, aqui tem que ter uma calçada, né? Aqui tem que ter uma pista de rolamento. Bom, no âmbito do município, aí sim vai ser o nosso órgão de trânsito municipal. Portanto, né, na letra B, nós já encontramos a nossa resposta. Essa competência ela está no artigo 24 do CTB, tá? Não vamos descartar as outras, vamos ver o que é que está errado, o que nós podemos aqui trazer de consideração sobre essas outras alternativas. Alternativa C, aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e dispositivos e equipamentos de trânsito. Veja só, aprovar. Tudo bem complementar e alterar. A gente já vai falar sobre essas duas competências, mas quando a gente fala de aprovar alguma coisa, nós temos aqui competência do nosso órgão regulamentador por excelência, competência do CONTRAN, né? Afinal, nós temos lá no artigo 19 a competência do DENATRAN, que é exercida em conjunto com os outros órgãos de trânsito para complementar, alterar dispositivos de sinalização, mas sempre essas alterações elas são submetidas à aprovação do CONTRAN, que é quem compete, afinal, dispor sobre as normas de trânsito, né, a nível de regulamentação. Então, alternativa C, CONTRAN, não é competência municipal. Alternativa D, indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física e habilitação para conduzir veículos automotores. Também não, né, pessoal? Comissão examinadora de candidatos portadores, isso aqui se relaciona à competência estadual. Ok? Afinal, são os nossos DETRANs que fazem esse tipo de composição.
E quem indica um representante para compor essa comissão são os CETRANS ou CONTRANDIF, cuja competência se encontra lá no artigo 14. Portanto, a alternativa D também não poderia ser, né, se a gente fosse por aquela linha que falei para vocês no começo, de que os municípios têm essas competências mais específicas, né, mais regionalizadas, se ocupam de questões mais práticas, né, do nosso dia a dia, já conseguiria eliminar também esta alternativa. E a alternativa E é a única que vocês poderiam ficar mais em dúvida, e ela foi colocada aqui de forma proposital, de forma capciosa, por um motivo muito simples. Essa redação aqui nós encontramos no artigo 22, tá? Que é onde dispõe as competências dos DETRANS. Só que no artigo 24, assim como no artigo 21, tá? Sendo que o artigo 24 é onde está disposta a competência dos órgãos municipais, no artigo 24 nós encontramos um inciso que é muito parecido com este aqui, tá? Só que ele não está escrito exatamente desta forma, de forma que, pessoal, se isso fosse cobrado numa prova, a banca iria pela literalidade da norma, considerando então que como a alternativa E está escrita, tá, da forma que ela está disposta no artigo 22 das competências dos DETRANS, ela não seria considerada correta para fim de competência de um órgão municipal. Depois confiram o artigo 24, inciso 5º do CTB, ele traz uma competência do órgão municipal muito parecida com essa, que na prática é a mesma coisa, mas não está escrita da mesma forma e, portanto, não poderia ser considerada correta para fim de uma prova de concurso. Próxima questão, número 61, questão difícil. De acordo com o CTB, a sinalização terá a seguinte ordem crescente de prevalência. A resposta para essa questão nós encontramos lá no artigo 89 do CTB, que é muito recorrente, né? Ele quase sempre aparece em provas de concurso e nós continuamos errando, porque muitas vezes não prestamos atenção ao comando da questão. O artigo 89, pessoal, ele nos traz ele nos dá a ordem de prevalência dos sinais de trânsito de forma decrescente, né? Então, ele dispõe lá exatamente da forma decrescente, do que vale mais para o que vale menos. Mas a questão está perguntando da ordem crescente de prevalência. E é aqui que muitos de nós podemos acabar nos perdendo, né, quando formos responder a questão. De forma crescente, pessoal. E agora eu vou usar o quadro aqui. De forma crescente, qual é a ordem de prevalência dos sinais de trânsito, afinal? Vamos colocar como se fosse uma pirâmide. Tá? Uma pirâmide. Quem é que está na base? Normas de circulação e conduta. Normas gerais de circulação e conduta, ou seja, o CTB. Na sequência, crescendo, quem está acima das normas? Os sinais de trânsito, expostos através da sinalização vertical e horizontal de trânsito. Acima dos sinais nós temos semáforo, sinalização semafórica. E acima dos semáforos e de todos os demais sinais nós temos as ordens dos agentes de trânsito. Percebam que essa é exatamente a ordem disposta no artigo 89, desta forma, porque ele dispõe do maior para o menor, mas a questão está nos perguntando da ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E é nesse sentido que nós encontramos a resposta a esta questão apenas na alternativa C. Ok? Então, muito cuidado quando formos avaliar o comando da questão, para que a gente não acabe se perdendo, né, sabendo a resposta correta, acabe se perdendo na leitura e na interpretação do que é que realmente a questão está nos pedindo. Então, letra C, ordem crescente, indicações dos sinais, indicações dos semáforos, indicações das ordens dos agentes de trânsito, seguindo exatamente a ordem do artigo 89, só que é o contrário, né? O 89 fala decrescente e a questão nos pede a ordem crescente. Questão número 62. O CTB prevê a possibilidade de aplicação da medida de retenção do veículo para apenas uma das infrações listadas a seguir.
assinale. Questão muito difícil, porque exige memorização, né? Questão de infração é sempre difícil. Questão que pergunta a medida administrativa de infração é mais difícil ainda. Porém, muito recorrente em prova de concurso, ainda mais concurso a nível municipal. Então, vocês precisam saber. Bora lá, então. Alternativa A. Conduzir o veículo com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade. Se vocês forem ver, nós temos aqui apenas infrações do artigo 230 e do artigo 231, que eu diria para vocês, se vocês tiverem que memorizar 2 artigos de infrações do começo ao fim, seria esses 2. Okay? Então, alternativa A, conduzir veículos com qualquer das placas sem condições de legibilidade e visibilidade, que encontramos lá no 230, inciso 6º. Okay? Se você for flagrado nesta situação, você não terá a medida de retenção, mas sim você terá a medida de remoção aplicada contra você. Portanto, a alternativa A já não é. Alternativa B, conduzir veículo com a cor ou característica alterada. Bom, também infração lá do 230, e a gente poderia pensar a princípio, né? Bom, a retenção é aquela medida aplicável normalmente quando a gente consegue sanar a irregularidade naquele momento. Afinal, o veículo fica retido ali, a gente conserta o problema, se não consegue consertar na hora, remove, mas normalmente, né, se consegue consertar, conserta e o veículo é liberado. No que o legislador estava pensando quando ele previu que o fulano conduzindo o veículo com a cor alterada seria uma infração onde seria aplicável já de imediato a medida de retenção, né? Não sabemos no que o legislador estava pensando, essa é uma das coisas mais bizarras assim, do CTB, que não fazem muito sentido a princípio e exigem de nós, infelizmente, uma memorização pura do teor da norma. Na alternativa B, portanto, encontramos a nossa resposta. Conduzir o veículo com cor ou característica alterada é infração de trânsito sujeita à retenção do veículo. É claro que na prática, se você está com a cor, né, ali o veículo está registrado como preto, tá? Você pintou ele de laranja. Você não vai tirar a tinta do porta-malas e pintar o veículo de preto de novo, né? Com certeza esse veículo ou ele vai ter uma retenção condicionada, né, uma liberação condicionada, ou ele vai acabar sendo removido. Mas esses detalhes práticos assim não nos importam tanto. O que importa é o que está escrito lá no artigo, que é o que vai ser cobrado na hora da prova. Alternativa C, conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação, sinalização ou com lâmpada queimada. Esse aqui é outro artigo impressionante do nosso CTB. É o 230, inciso 22, inciso 22. E ele não tem medida administrativa, ou seja, se você for flagrado transitando por aí com a lâmpada do seu farol, as 2 lâmpadas do seu farol queimadas, o agente de trânsito vai fazer um auto de infração e vai liberar você. Por quê? Porque não tem nenhuma medida administrativa prevista ali naquele inciso, o que é também tão estranho quanto o nosso item anterior, mas é o que está no CTB. Letra C não seria a nossa resposta. Letra D, transitar com lotação excedente. Com lotação excedente é uma infração prevista lá no artigo 231, que também não tem retenção, ela tem a medida administrativa de remoção do veículo, sendo uma infração gravíssima. E a alternativa E, falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo. Aqui, infração prevista no artigo 234 do nosso CTB, infração gravíssima e sujeita a remoção. Remoção e não retenção. Portanto, a resposta da questão número 62 é a alternativa B, por mais estranha que ela possa parecer. Continua daqui, então.
Questão número 63. As opções a seguir apresentam infrações de trânsito consideradas gravíssimas, à exceção de uma, a assinale. Portanto, nós teremos aqui 4 infrações gravíssimas e apenas uma que não é. Vamos descobrir qual é. Começar de baixo para cima. Alternativa E. Executar a operação de retorno em local permitido, mas com prejuízo da livre circulação ou da segurança. Essa infração ela aparece lá no artigo 206, inciso 5º. A princípio a gente poderia perguntar, será que isso realmente é uma infração de trânsito? Porque eu estou fazendo uma operação de retorno no local permitido, ora bolas. Mas sim, sim, mesmo que você esteja fazendo essa operação no local permitido, como ela é uma manobra que expõe muito todos os usuários na sua segurança, se você fizer ela, por exemplo, apagou o carro no meio da operação, ou está no local permitido, mas está incorrendo em risco a segurança dos outros, está colocando as outras pessoas em um risco maior do que o necessário para fazer aquela manobra, você sim comete infração lá do 206, inciso 5º, e esta é uma infração gravíssima, assim como todas as outras infrações de retorno previstas nesse artigo. Portanto, a letra E não é a nossa resposta. Letrinha D. Transitar com o veículo automotor em ciclovias. Esta infração, nós encontramos ela lá no artigo 193, junto com uma série de outros lugares que o veículo automotor não pode transitar. Incluído neles algumas obras de arte, como ilhas, rotatórias, etc., e passeios e calçadas. Vamos pensar o seguinte, o CTB ele tem uma enorme preocupação com a segurança de todos. Principalmente com a segurança dos pedestres e a segurança dos ciclistas, que são os usuários mais frágeis do trânsito, naturalmente. Se você pega o seu carro e coloca em cima de uma ciclovia, o que provavelmente vai encontrar transitando na ciclovia? Bicicletas. O que você vai encontrar transitando em cima de um passeio, de uma calçada? Pedestres. Portanto, esse ato é considerado extremamente atentatório à segurança do trânsito. E por isso que o 193 classifica ele como infração gravíssima. E não só infração gravíssima, ela é gravíssima vezes 3. Deixa eu botar aqui em cima. Vezes 3. Ela tem um multiplicador ainda para deixar bastante explícito que é uma coisa muito... é um comportamento muito inseguro e punido gravemente pelo nosso código. Alternativa C. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ao policial as informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Infração lá do 176. O 176 tem várias infrações relacionadas a coisas que o condutor envolvido em acidente com vítima pode fazer ou deixar de fazer de forma errada. Nenhuma dessas coisas erradas que ele faz é deixar de prestar informações necessárias à confecção do boletim de acidente. Esse é o 176, inciso 5º. E não só é infração gravíssima aqui, como ela é infração gravíssima, sujeita já à suspensão do direito de dirigir, e ela é multiplicada por 5. Então ela é uma super gravíssima. Ela é uma super gravíssima por ter um multiplicador e por ter já a suspensão do direito de dirigir acumulada. Esse aqui, pessoal, é o mesmo artigo da omissão de socorro. 1761, inciso 1º, fala da infração de deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar o socorro necessário ali aos envolvidos. Então ela entra no mesmo barco. Por que ela entra no mesmo barco? Por que eu deixar de informar o policial é uma infração gravíssima? Poxa, você já provocou um acidente, você já está envolvido em um acidente de trânsito, que é o evento mais grave, o evento justamente para o qual todo o Código de Trânsito existe para evitar. Então você já sentou no pudim, já provocou o acidente de trânsito, já está envolvido. O mínimo que se espera é que você preste socorro e colabore com a boa resolução desse acidente, prestando as informações necessárias para a autoridade fazer o boletim. Se você não faz isso, o CTB já diz, então você vai ser punido aí com infração gravíssima, vezes 5, e
uma suspensão de direito de dirigir. E tem a medida administrativa também, se quiserem anotar, que é o recolhimento do documento de habilitação. Muito bem. Então a letra C também não é, porque nós estamos procurando uma infração que não é gravíssima. Letrinha B, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública. Os pedestres, pessoal, são as pessoas mais queridas do nosso CTB. E a legislação de trânsito, ela existe, claro, para organizar o trânsito e tal, para tornar tudo muito seguro e para proteger os usuários que são mais suscetíveis, né, à ocorrência de algum sinistro. No caso, quem está mais exposto a isso são os pedestres ou também os ciclistas, como a gente falou ali. Então, dirigir ameaçando os pedestres sim, tá? É uma infração gravíssima, prevista lá no nosso artigo 170. Infração gravíssima, ou seja, também aqui na letra B não está a nossa resposta. E a letra A, né, por eliminação já seria, né, a alternativa correta, mas vamos analisar ela. Parar o veículo na pista de rolamento das rodovias. Tu olha assim, caramba. Então quer dizer que eu posso parar o veículo na pista de rolamento. Lembrando, né, o que é a pista de rolamento? É onde estarão transitando os veículos. De uma rodovia. Prof, como que isso não é uma infração gravíssima? Isso não é uma coisa extremamente atentatória à segurança do trânsito? Sim, mas notem o primeiro verbo. Parar. Parar. Parar, para a legislação de trânsito, em 95% das vezes, é um termo utilizado de forma técnica. Ou seja, o que é a parada? Imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário ao embarque e desembarque de passageiros. Portanto, parar o veículo é diferente de estacionar. Para a legislação de trânsito, quando você para o veículo, você só imobilizou ele, alguém vai descer ou subir e logo você vai retomar a marcha. O veículo não é desligado, não puxa o freio de mão, né, só vai fazer a sinalização necessária e pronto. Ou seja, é algo grave? Sim, é algo grave sim, mas não é tão grave. Por quê? Porque o condutor ainda está no veículo, né, o veículo pode facilmente retomar a sua marcha e, sendo essa imobilização apenas pelo tempo necessário para acontecer um embarque ou desembarque, você não vai ficar muito tempo ali obstaculizando a pista de rolamento. Então, veja só, infração prevista lá no artigo 182, infração de natureza grave. Anota o bizu. Não tem infração gravíssima de parada de veículo. Se vocês olharem o artigo 182 do CTB, vocês não vão encontrar infração gravíssima de parada. Vocês vão encontrar infrações gravíssimas aonde? No artigo 181, inclusive, a infração gêmea dessa da alternativa A, que é estacionar o veículo na pista de rolamento, estacionar o veículo na pista de rolamento, ela é gravíssima. A de rodovia, ela é gravíssima. Só que quando nós usamos o verbo parar, ela se torna meramente uma infração grave. Só tem duas infrações graves no artigo 182 relacionadas à parada. Quais são? Parar na pista de rolamento de rodovia e parar na ciclovia. Também é uma infração aí que foi incluída pela Lei 14.071, portanto, muito recente, né, muito passível de ser cobrada pela banca, portanto, está lá no artigo 182 e é a outra infração grave de parada. É porque o CTB considera que essas são as coisas mais graves que você pode fazer com o seu veículo quando você resolve parar ele, lembrando, né, usando a palavra da forma técnica. Quando a gente fala do artigo 181, por outro lado, né, a história é diferente, porque você estacionar o seu veículo, estacionamento é considerada qualquer imobilização por um tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque. Né. Aí, estando presumido, você simplesmente abandonar o veículo lá na via. Então, se você estacionasse o veículo na pista de rolamento da rodovia, aí sim seria uma infração gravíssima. Mas você só parou ele, cai lá no 182, infração grave. Portanto, é a nossa resposta. Anota o bizu e próxima questão. Essa questão é ótima. 64.
As opções a seguir apresentam alguns crimes de trânsito dispostos no CTB. À exceção de uma, assinale. Ou seja, nós temos aqui 5 alternativas, 4 delas são crimes e só uma não é. Vamos descobrir qual que é, né, a nossa exceção. Alternativa A. Entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada. A alternativa A está falando do crime previsto no 310, que é entregar, confiar ou permitir que uma pessoa, em determinadas condições, dirija um veículo automotor. Uma dessas condições, tá, que implica a ocorrência do crime do 310 é a pessoa não ser habilitada. As outras condições, a pessoa está com a sua CNH suspensa, a pessoa está com a sua CNH cassada, a pessoa ela não está no estado físico-mental, ela está embriagada, né, ela não está em um estado físico-mental compatível com a segurança do trânsito. Então, se você entrega, permite ou confia a direção do seu veículo, você está cometendo o crime do 310, que é um crime de perigo, vamos anotar, perigo abstrato. Por que perigo abstrato? Porque ele não exige demonstração de dano específico, né? O artigo 310, ele meramente narra ali a conduta, entregar, permitir, confiar a direção, ponto. Ele não tem lá no finalzinho aquele gerando perigo de dano. A pessoa para quem você entregou o veículo, ela não precisa nem dar uma volta na quadra com o carro. Ela não precisa causar um perigo de dano, ela não precisa causar um acidente tampouco. Você comete o crime meramente entregando, permitindo ou confiando. Portanto, a alternativa A é crime. A alternativa B, deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima. Aqui, a nossa questão está falando do crime previsto no 304, que é o crime da omissão de socorro para o condutor que não causou o acidente, né? Lembrando, que se ele causou o acidente, ele estará lá no 302 ou no 303 na forma aumentada. Mas aqui, a questão B, ela copiou, vamos dizer assim, o artigo 304, está se referindo ao crime de omissão de socorro. Também é crime você deixar, né, como condutor de veículo, de prestar imediato socorro à vítima. Então, a alternativa B não é. E só para lembrar, né, pessoal, o 304, ele vai ser crime, né, você deixar de prestar imediato socorro à vítima, ele ainda vai ser crime, mesmo que a sua omissão, né, seja suprida por um terceiro, ou seja, alguém vá lá socorrer a pessoa, mesmo que seja uma lesão leve, ou mesmo que tenha acontecido morte instantânea das vítimas. Ou seja, se você está envolvido no acidente, tem que prestar socorro. Beleza? Alternativa C, trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de hospitais, gerando perigo de dano. Que a questão está falando do nosso crime clássico lá do 311, que se trata da velocidade incompatível. O 311 lista uma série de lugares onde você não pode transitar com velocidade incompatível com a segurança no trânsito. Que velocidade é essa, prof? Não sei. É uma avaliação completamente subjetiva, tanto do agente quanto do julgador depois, mas é a forma como o crime está especificado lá no artigo 311. E veja, ele é um crime de perigo concreto, porque exige a demonstração deste perigo de dano para que haja sua consumação. A alternativa C, portanto, é crime, não é o que nós estamos procurando. Alternativa D, dirigir sob a influência de álcool em qualquer quantidade no sangue, mesmo sem sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora. E olha só, né, vou usar aqui embaixo para escrever. Olha só, o 306, pessoal, ele fala do crime da embriaguez ao volante, tá? O que o 306 fala? Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Só que nos parágrafos do 306, ele fala, pelo menos quanto à embriaguez,
ele dá 3 requisitos para que este crime se consume. Tá? Para que a gente considere o crime como consumado. E esses 3 requisitos estão associados a uma quantidade mínima de álcool no sangue ou a constatação de sinais de alteração dessa capacidade psicomotora. Para a gente lembrar, tem que ter 6 decigramas de sangue, de álcool por litro de sangue, ou nós temos que ter uma medição considerada no etilômetro, no mínimo de 3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou nós temos que ter sinais de alteração psicomotora, alteração da capacidade psicomotora. Tudo isso aqui constatado nos termos, claro, da resolução 432. Mas o próprio CTB já menciona esses parâmetros mínimos para que haja a constatação do crime. Portanto, não é crime você dirigir sob influência de álcool em qualquer quantidade ou sem sinais. Não. Ou você precisa dos sinais, ou então você vai precisar de uma medição mínima, de um resultado mínimo em um teste de exame de sangue, tá? Alcoolemia no sangue, ou um resultado mínimo no etilômetro, tá? No exame de ar alveolar. A nossa resposta já é a letra D, mas vamos ver a letrinha E. Participar na direção de veículo automotor de disputa automobilística não autorizada pela autoridade, gerando situação de risco ou incolumidade privada. Aqui está sendo descrito o crime do artigo 308 do CTB, que a gente costuma chamar de crime de racha, embora ele não contenha, né, apenas as condutas de crime de racha. Você pode participar de corrida, disputa, competição automobilística, exibição ou demonstração de uma obra. Ela não pode ser, ela é não autorizada, claro, né, para que você incorra no crime. E para incorrer no crime também, você tem que gerar situação de risco à incolumidade pública ou privada. É isso que faz o crime do 308 ser um crime de perigo concreto. Também. Ok? Resposta, portanto, na letra D. E encerramos assim a correção das nossas 5 questões. Espero que tenham curtido. Anotem os bizus, revisem e até a próxima. Valeu, pessoal!